Evangelho de João, o capítulo 16, o versículo 33, tá bom? Quem não tem familiaridade com a Bíblia, eu quero dizer que o capítulo é o número maior, que é o 16, e o 33 é os numerinhos menores ali, que são os versículos. Tá bom? Para você, se tem dúvidas, saber como que você vai acompanhar, se quiser acompanhar. Diz assim, olha, o Senhor Jesus, palavra do Senhor Jesus falando aos seus discípulos, os apóstolos que estavam com ele, no momento em que eles iam se distanciar. Jesus já sabia que ia ficar sozinho e que ia ser os apóstolos, os discípulos dele, iriam embora. Então ele diz isso. E depois de um longo sermão, de ter ensinado todas as coisas a esses que estavam próximo dele, quando ele esteve aqui, né, como verbo, como homem, em carne, ele fala essa palavra. E aí essa palavra é a qual nós devemos estar dando direção, deve estar dando direção para a nossa vida, nós devemos estar praticando, né? E se um pouquinho gravar no teu coração aqui do que o Senhor gravou no meu, é o intuito, vai ser um objetivo alcançado, tá bom? Diz assim, olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que maravilha, né? Uma palavra muito conhecida, muito falada. E o que tocou mesmo no meu coração é essa aflição que a gente vive nesse mundo, e nesse mundo nós temos mesmo aflição. Eu não sei qual a sua aflição, de repente doença é uma aflição, né? Dor, a incerteza, a doença causa-se uma fragilidade, né, humana. O desemprego é uma aflição, você se torna aflito. Também uma incerteza, né, do dia de amanhã, da sobrevivência. Tantas outras coisas, né, aflição, né, uma discórdia em família, é uma aflição. Jesus fala assim, no mundo nós teremos, né, aflição. É normal, né, a gente passar por tantas. Mas o Senhor fala assim, para que nós tenhamos bom ânimo. Quando a gente pensa em aflição, eu muitas vezes ouvi esse versículo. Eu sempre pensei assim, poxa vida, né? Jesus venceu o mundo? Como que ele venceu o mundo, né? O que ele fez de diferente para vencer o mundo? Porque pelas aflições nós passamos. Não se evita passar por uma aflição. Ela existe. Ela pode, assim, no amanhecer, você amanhecer aflito, preocupado por alguma coisa, né? Já acordar e já ter aquela aflição dentro do seu coração, já sentir logo aquilo. Tanta gente tem aflições, eu falei de aflições aparentes, né? Doença, desemprego. E tem aflições que não são aparentes. Aquela pessoa que acorda sem motivação nenhuma, desanimada, aflita e sem motivação, não é aparente. Só ela sabe o que ela está passando, só ela sabe o que ela está sentindo dentro do coração dela. Então essas incertezas, eu creio que era disso que Jesus estava falando. Vocês estão indo, vocês vão se afastar de mim, mas eu estou dizendo todas essas coisas para vocês, eu estou indo, o Senhor já sabia o que vinha para ele, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O Senhor manda que nós tenhamos ânimo, bom ânimo. E a receita para ter um bom ânimo é essa: confiança. Quando se fala muito em fé, você pode ter fé em tantas coisas. Você pode ter fé em mandingas, em simpatias. Agora viramos o ano, tem gente que bota fé em cor de roupa. A gente pode ter fé em tantas coisas, fé em tantas pessoas. Eu quero usar a palavra fé, mas falar de confiança. Onde está a sua confiança? Muitos confiam em carros, muitos confiam em bens, né? No caso de doença, a gente confia em médico, confia em remédio, né? No caso de uma depressão, de uma falta de ânimo, a gente confia em psicólogos, a gente confia em coaches. No caso de desemprego, a gente confia em escola, confia numa faculdade, confia em melhorar nosso currículo, confia na indicação do amigo ali, né? Às vezes a gente não confia nem no nosso currículo, né? Você fala, não, existem as panelinhas ali, eu confio numa indicação. Então a minha pergunta é assim, onde você coloca a sua confiança? A sua fé, a sua confiança. Em quem você está confiando ou no que você está confiando? Por que Jesus venceu? Por que ele venceu? Mesmo tendo acontecido o que aconteceu, porque você vai falar assim, por que ele venceu? Como que ele venceu? Você pode até dizer, eu não venceu. Venceu o quê? Ele foi crucificado. Ele fala, tem de bom ânimo? Eu venci o mundo? O que é vencer o mundo? Como que a gente tem que entender essa palavra hoje aqui? O que é vencer o mundo? Queridos, então é isso. O que vencer o mundo, ele transcende a circunstância. É isso. A circunstância é a mesma. A doença, o desemprego, a desmotivação, a falta de vontade. Essas coisas são as aflições normais que todos nós estamos sujeitos a passar. Estamos aqui, no mundo. Somos sujeitos a isso. O que vence, o que faz a diferença é como você lida com essas circunstâncias. Eu creio que foi isso que o Senhor Jesus quis nos ensinar, quis passar para nós. Olha, eu estou indo, eu serei crucificado, não vou evitar isso, mas eu confio na vontade de Deus para comigo. É a vontade de Deus que eu passe tudo isso que eu tenho que passar, eu vou passar. Ele está confiante na vontade de Deus
ele está confiante na direção de Deus, ele estava confiante no amor de Deus. Então o descanso de Jesus, o descanso nos braços do Pai, era essa confiança de que Deus sempre tem o melhor. E não importa as circunstâncias, não vivemos por essas vistas. Não vivemos por circunstâncias, porque se o nosso apego for em coisas, se o nosso apego for em pessoas, ou na nossa força, ou na nossa sabedoria humana, ou no nosso estudo, se o nosso apego for nisso, nós seremos frustrados, nós viveremos em aflições, porque o nosso apego está em coisas humanas, coisas pequenas, em comparação com o grande amor de Deus e o cuidado de Deus para conosco. Quando nós descansamos nos braços do Pai, na perfeita vontade de Deus para conosco, como está na Bíblia, diz assim, olha, dei graças, essa é a perfeita vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, em tudo, dei graças, porque quando você agradece por tudo, você tem aquela certeza de que todas as coisas, como está em Romanos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando você está na direção de Deus, quando você está descansado no amor de Deus, descansado nos braços de Deus, sabendo que o Senhor está direcionando a tua vida em todas as coisas que o Senhor está fazendo a vontade dEle na tua vida, você transcende a esses problemas das aflições do mundo. A doença, lógico que não é fácil, né? Mas você passa por ela diferente. Como que o Senhor Jesus então venceu as aflições desse mundo? Passando pelas aflições desse mundo de forma diferente. O que era de diferente então não é aquilo que é externo, aquilo que está acontecendo às vistas. O que tinha de diferente ali no Senhor Jesus era a certeza, a confiança no amor de Deus Pai. Era a confiança no descanso de Deus, na vontade de Deus para conosco, na direção, naquilo que o Senhor tinha no coração dele, no centro da vontade de Deus. Então você vai passar, sim, como diz, pela prova, dando glória a Deus. Você vai passar, sim, pelo problema, pelas provações, mas na certeza de que todas aquelas coisas estão cooperando para o bem. Aí você vai dizer assim, mesmo uma doença, uma dor, como se nós nunca tivéssemos passado, nós que pregamos, nós temos nossos testemunho, queridos. Nós temos, sim, nossos momentos de baixa, como diz, né? Mas o Senhor é Deus de vale e é Deus de monte. Ele é o mesmo Deus. Como que a gente passa por isso? A certeza no nosso coração. É uma coisa que vem de dentro para fora, independente do que nós estamos vendo, aquela certeza de que Deus sabe de todas as coisas, que está no comando de todas elas e tem cuidado com amor de Pai. Por mais que seja o extremo, que é a morte, aqui a gente entende como sendo também bênçãos do Senhor, porque Ele também sabe todas as coisas. Ele sabe o momento certo de recolher uma pessoa. Ele sabe o momento certo de curar, quando Ele quer curar uma pessoa. Ele sabe o momento, o Senhor tem poder para tudo isso. Na verdade, a gente é muito ligado e olha muito com os nossos olhos carnais, nossos olhos naturais, nossos olhos de ser humano limitado aqui, com as coisas que são aqui desse mundo. A gente olha assim. A gente não consegue transcender a um amor pleno do Senhor Deus e ao que o Senhor tem focado nas nossas vidas, que é na nossa alma, no bem-estar nosso, de dentro para fora, no bem-estar da nossa alma, né? No amor que nós temos com o outro e na confiança, principalmente, né? Na confiança em Deus, na confiança desse amor, na confiança ao Senhor, nessa entrega, nesse descanso. Isso é a paz que excede o entendimento humano. O descanso, quando Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu creio que é isso que ele está dizendo. Vocês vão para lá agora, vocês não me verão mais. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Né? Eu estou indo para junto do meu Pai. E ainda teve um momento na cruz de o Senhor Jesus pedir misericórdia ao Pai e dizer, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas essa oração é tremenda. Porque ela nos ensina que mais do que essa aflição, mais do que afaste de mim esse mal, eu quero encerrar dizendo assim, olha, o principal é quando a gente fala, Senhor, mas seja feita a sua vontade. Seja feita a vontade. Será que nós temos esse coração confiante e descansado para deitar no colo do Pai e dizer, seja feita a sua vontade? Não importa qual seja a sua vontade. A sua vontade. Seja feita a sua, Deus. A sua vontade, a sua direção é melhor que a minha. Por quê? Porque a gente olha com os nossos olhos e Deus olha com os dele. Os olhos de Deus é um olhar de amor, um olhar de aconchego. Se você puder receber essa palavra no seu coração, de dentro para fora, querido, e a partir de agora, sim, confiar e descansar e acreditar que a vontade de Deus é melhor, que a vontade de Deus é maior para a tua vida. Você vai passar por essas aflições e vai ter mais ânimo. E vai vencer esse mundo aqui.
e vai vencer essas circunstâncias todas que talvez você esteja passando, que talvez eu não tenha citado aqui, foram as que eu lembrei, mas uma certeza só você precisa ter, em tudo dá graças, porque é a vontade de Deus para a tua vida. Seja feita a vontade do Senhor para a tua vida, esteja na direção deste ano, bote a tua confiança, a tua fé no Senhor Deus, que não importa o que vai acontecer nas circunstâncias, todas as coisas serão direcionadas por Ele. Se você começar esse ano de 2021 colocando a sua confiança em Deus, colocando a sua confiança nesse braço forte e não em mais nada nem ninguém, que aos olhos naturais todos acabam colocando, né? Tem gente que coloca confiança em casa, em carro, em dinheiro, em faculdade, tudo isso que eu citei aí. E a nossa confiança tem que estar só nesse ser todo poderoso, onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares e onipotente, tem todo o poder. Esse nós podemos nos jogar, nos lançar nessa confiança. Essa é a mensagem que eu tenho para a sua vida, tá bom? E eu espero que você medite nela. Então o Senhor Jesus falando essa palavra de João 16:33, tenham paz, porque no mundo tenho a minha paz, a paz do Senhor Jesus, a paz nele, é essa paz, esse descanso nele, porque no mundo nós teremos aflições. Vamos ter bom ânimo e vencer o mundo, tendo, dependente das circunstâncias, um coração crendo, um coração confiante. Uma paz que excede as circunstâncias desse mundo aqui, tá bem? É isso que eu desejo para você e no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que acompanham a página Missão. Acompanha, pode compartilhar, eu sempre falo isso, tem gente que pergunta, olha, eu não sei se eu posso escrever abaixo, ou eu escrevi alguma coisa ali e tal. Fica à vontade para escrever, para dar o seu depoimento, seu testemunho, para curtir a página, compartilhar. Isso para nós é uma bênção, só vem a confirmar a obra de Deus, a vontade de Deus para conosco, para nossas vidas, né? E dizer também, tem os nossos números de telefone, quiser vir casa conversar, nossa casa está aberta, a gente mora aqui no Pirizum. Estamos abertos para te atender, para conversar, para trocar uma ideia, para orar por você. Enfim, querido, tudo que você precisa aí, tá bom? Na direção do Senhor Deus. Creia, Deus te ama, Deus é Pai e Ele sempre tem o melhor para nós, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos.